Estamos no ar, muito bom dia, boa tarde, sejam todos muito, mas muito bem-vindos, Persona Singular no ar, neste calorzinho que está fazendo neste município em toda a região. Aliás, que calor é esse, meu Brasil? Estamos diretamente dos estúdios da 90.3 e também no nosso canal no YouTube. Sabia que a gente tem um canal no YouTube? Sim, sabia. Pois é, se você, assim como o doutor que está aqui para a gente conversar e bater esse papo incrível, você quer saber um pouco mais, acesse as nossas redes, principalmente o nosso canal no YouTube, @difusoramaravilha.com.br, e conhece um pouquinho mais os assuntos que nós tratamos aqui, assim como o bate-papo que vai ficar gravado aqui para você acessar e encaminhar para alguém, curtir, deixar o seu like, tudo mais que as redes sociais oferecem. Tá bom, minha gente? Quero agradecer aos nossos patrocinadores oficiais deste programa, o Sicoob Credial, que é muito mais que uma cooperativa. No Sicoob Credial, quem ganha é o associado. Tá vendo? O Sicoob faz distribuição de lucro, gente. Você entra com uma parcela de cota capital e você, ao final, sai ganhando dinheiro. Quem não quer isso, gente? O Sicoob Credial fica localizado na Avenida Anita Garibaldi, no centro de Maravilha. Entra lá, bate um papinho com o Márcio e toda a equipe do Sicoob Credial e se torne um associado, tá certo? Quero agradecer também às drogarias Bem Popular, que o melhor remédio é o preço dos produtos que as drogarias Bem Popular oferecem. Tem 2 unidades em Maravilha, uma em frente ao Hospital São José e a outra, recentemente inaugurada, ao ladinho do Amauri Supermercados, na Avenida Araucária. Drogarias Bem Popular. Agora, se você está me ouvindo pelas ondas da 90.3, eu sugiro que você corre para o YouTube, dá uma olhadinha como eu estou vestida hoje. Tiago, posso mostrar? Eu fiz até um charme aqui com a minha camisa. Sim. Tá vendo? Deixa eu mostrar que eu tô com um conjunto, gente. Olha só. Deixa eu ficar de pé aqui. Olha isso, Brasil. Lindo, né? Uma roupa super clean para esse verãozinho que tá fazendo aqui. Eu estou vestida de Dueto Concept, que é muito mais que uma loja, gente. Eu ia dizer que é um glamour em forma de loja, porque a Dueto Concept, eles têm um jeito personalizado. Eles adequam as roupas ao seu estilo. Que legal isso, né? Há mais de 30 anos em Maravilha, a Dueto Concept é referência em moda e estilo, tanto para as mulheres quanto para os homens. Ela fica localizada, todo mundo sabe, gente, mas eu vou falar, na Avenida Araucária, no centro de Maravilha. Tô bonita? Tô sim, tô me achando também. E eu não vou mostrar aqui, porque eu tô com fone de ouvido, mas eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Gente, eu tô o próprio fazendo 1001 propaganda, né? Mas é que esse programa é bom, né? E tudo que é bom a gente precisa mostrar. Então, Tiago e meu convidado, que eu já vou contar para vocês quem é. Deixa eu mostrar esse brinco aqui, Brasil. Olha este brinco. Maravilhoso, né? Bonito. Eu tenho certeza que se a esposa vai ver esse programa, que ela vai querer comprar. É um arraso. Ele não é bonito, ele é simplesmente um arraso. Eu queria colocar ele aqui, mas eu tô com fone de ouvido. Esses aqui são os brincos que tem disponível lá na Chique Bijus. Olha só, você que tá me ouvindo, não sabe do que eu tô falando, corre lá no YouTube ver. Porque além disso, meu convidado vai falar um assunto muito interessante aqui, ó. Tem vários, gente. Vários mesmo. A Chique Bijus é referência em joias e semijoias aqui em Maravilha. E, inclusive, o preço deles é muito bom, tá? Tem joias a partir de R$10, se não me engano. Gostou, né, Tiago? Eu sei. Preço bom, todo mundo gosta. Olha só. Uma mais linda que a outra. Bom, já sabe, Chique Bijus é pertinho aqui da rádio. Não vou mais tomar o tempo do meu convidado aqui, porque ele vai falar vários assuntos aqui. Assim como eu, ele é advogado, e advogado gosta de falar, não é? Seja muito bem-vindo, Marcelo de Maman Furtado, especialista em ciências criminais, advogado na banca de advogados Brescovice, Provin, Schmidt e Furtado Advogados, aqui em Maravilha, pertinho aqui da rádio. Como é que é o nome da rua? Duque de Caxias. Na Duque de Caxias. Depois eu vou deixar o endereço para quem se interessar. Procurador Municipal de Romelândia. Ou seja, gente, o cara manja do assunto de direito. E nós vamos bater um papo aqui hoje. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Vânia, a todos os ouvintes, a todos que acompanham aí no YouTube e nos demais canais da Rádio Difusor. É um prazer estar aqui com vocês na data de hoje.
O prazer é nosso, doutor. Tenho certeza que tem um assunto vasto sobre direito para contar aqui para nós. Mas saibam vocês ou não, ele é campoerense, gente. Daí perguntaram se eu era de lá. Não, eu nasci em Maravilha, mas também moro em Campoerê. Então você já tem uma longa história com ciências criminais, né? Envolvendo Campoerê também. Sim. Doutor, mas você se formou em Direito pela UNOESP Maravilha. E isso vem de muito tempo, assim, eu queria fazer Direito por quê? Na verdade, no início lá, logo após né, formar no ensino fundamental, eu cursei um semestre de contabilidade, né? Mas aí também não me familiarizei muito, eu acabei cursando apenas um semestre, dei um tempo e posteriormente a isso eu fui cursar Direito. Quando eu já estava morando aqui em Maravilha, fui cursar Direito, aí iniciei, eu acho, no ano 2010, eu levei 6 anos para me formar, porque eu tive ali alguns imprevistos pelo caminho, e aí eu parei um ano, fiquei um ano sem estudar, depois retornei, continuei, e no ano de 2016 aí eu me formei em Direito aqui em Maravilha mesmo. A UNOESC, né, agora não oferece mais esse curso Maravilha, mas é muito bom, muito bacana, a gente conseguia estudar aqui próximo. Mas o que te motivou de dizer, nossa, eu quero fazer Direito? É difícil falar, mas eu sempre sempre fui atraído pelo Direito, né, eu acho muito bacana. Você trabalha com vidas, trabalha com pessoas, trabalha com situações que todas elas envolvem, qual seja a área, você envolve o ser humano. Quer seja financeiramente, quer seja uma privação de liberdade, ou apenas um recolhimento de impostos indevido ou não. Isso sempre me instigou a atuar no ramo do direito. E muitos, pelo menos na minha época, a qual eu estudava, na minha turma, poucos, lá no início, quando eu tinha apresentação, de onde você trabalha, tudo aqui no início da aula, poucos diziam que queriam ser advogados. E eu era da leva que sempre nunca entrei no curso de Direito pensando em fazer um concurso ou apenas para conhecimento, como muitos fazem. Eu sempre quis atuar na área como advogado e seguir essa trajetória desde o início aí Mas você sabe caminhada. Que existe uma imagem bastante denegrida dos profissionais da advocacia. O que eu considero bem equivocada, porque muitas vezes o pouco leva a fama pelo todo, né? Na verdade, é como a população no geral. Às vezes, até cito um exemplo que pode ser até o assunto posterior. Agora está sendo debatido e muito criticado, e a gente tem que respeitar a opinião, referente à saída temporária, a chamada saidinha. A população num todo, aí, em qualquer enquete, qualquer pesquisa, vai vencer para abolir esse direito que tem os reeducantes. O que é o X da questão? Salvo engano, 4 a 5% deles costumam não retornar. Mas 95% deles retornam, certinho. Até porque é um preso que já está num estágio bem avançado, de cumprimento de pena, já está bem próximo do regime aberto. Mas, infelizmente, o que acontece? 95% de toda a população carcerária talvez seja prejudicado justamente por conta daqueles 5% que não segue o caminho devido. E assim eu acho que em toda a área. A gente entende a advocacia, os advogados, às vezes possuem... até que você falou ali, uma fama, uma situação que envolve e são criticados, quer seja por pessoas, quer seja por instituições, há muitos embates nesse sentido, mas não é só um jargão que está na Constituição, mas de fato o advogado é indispensável para o andamento da justiça, né? Não tem como. A advocacia, o direito em si não é uma ciência exata, né? É uma ciência construída através de interpretações. A lei que eu interpreto muitas vezes pode não ser a forma como você interpreta, e muitas vezes isso acaba gerando as pessoas críticas, enfim, o advogado é ruim. A parte leva a fama pelo todo, né? Quer dizer, o todo leva a fama pela parte. Exato, e há uma divergência de entendimentos, há de fato muitos profissionais que às vezes acabam adentrando numa caminhada, num processo mais complexo, num processo que demanda um conhecimento e um aprofundamento muito maior, e talvez eles não tenham a capacidade suficiente para aquilo. Tem a capacidade para uma outra área e demais situações. Só que o que é o X da questão? Acaba entrando nessa caminhada e acaba não tendo o resultado esperado. O profissional, qualquer que seja, não quer aquilo, bem principalmente o cliente, né? Mas eu te falo que, para quem está ouvindo aqui, olhando para você também, eu me formei em Direito, né, gente? Já falei isso várias vezes aqui. Considero o direito uma das áreas mais bonitas e mais importantes que tem. Assim como cuidar da vida e da saúde, que é a medicina, eu considero o direito importante porque ele trabalha algo muito fundamental para o ser humano, que é a liberdade.
Exato. E os direitos, né? O que acontece? O foco muitas vezes fica na advocacia, principalmente pela criminal. A criminal sempre dá a maior visibilidade, é mais comentado. Mas há muitas áreas aqui, você vai pegar o direito previdenciário. É um direito que a pessoa tem, às vezes uma pessoa menos favorecida de conhecimento, uma pessoa mais vulnerável financeiramente, não tem um acesso a um conhecimento e não tem ninguém para pleitear aquilo por ela. Mas ela tem um direito, como todo e qualquer contribuinte da Previdência Social. E ali entra justamente o direito, né? Entra através, que é exercido pelo advogado, fazer com que aquele cidadão alcance um benefício que é previsto na legislação, um benefício dele, né? Então ele necessita daquilo. E que às vezes pode garantir o acesso mínimo à subsistência, que é, sei lá, um benefício, aposentadoria, enfim, qualquer outra coisa, né? Que é assegurado, né? Que esse direito está assegurado, né, na legislação. Sofremos uma alteração recente muito gigante nessa área do direito previdenciário, mas o direito está ali, você tem que praticar ele, né? Nós, advogados, a nós cabe isso, né? A exercer, praticar e fazer com que seja respeitado aquilo que a legislação prevê, né? Aquilo que está vigente no nosso ordenamento jurídico. Mas e aí você se especializou em ciências criminais? Sempre foi meu foco e a minha paixão é o direito criminal. Gosto de trabalhar, gosto de atuar no tribunal do júri, gosto de trabalhar nos processos criminais. A minha especialidade hoje é essa, né? Formei através da UPF, em Passo Fundo, mas fiz uma especialização não apenas em direito criminal, em direito ciências criminais e advocacia. A especialização que eu fiz, a minha turma era composta por 100% de advogados, né, que lá estavam, e ela era voltada a teses defensivas, para melhor atender. O ramo desse leque gigante que é o direito, é o ramo que eu mais simpatizo, com toda certeza, é o direito criminal. Assim como o direito público também, já fui por 4 anos procurador da Câmara Municipal de Vereadores de Tigrinhos e agora assessor à Prefeitura de Romelândia. Mas também é um direito interessante, mas o que acontece? O direito criminal ele é diferente, talvez pela responsabilidade que esteja sobre o profissional, que aquela persecução penal não é que fácil. Basicamente envolve muito a questão daquilo que eu falei antes, né? Das liberdades, porque você vai exercer uma atuação, né? Em prol de uma pessoa que muitas vezes pode ter a privação de liberdade. Exato, você trabalha com a privação de liberdade, às vezes, de um ser humano, que quer seja justa, quer seja injusta, o direito constitucional, através da legislação, também as demais legislações esparsas, elas têm que ser respeitadas. E você tem que imaginar sempre, eu acho que até o Poder Judiciário, o olhar tem que ser sobre isso, que muitas vezes é melhor você ter 4, 5, 10 cidadãos soltos que devam para a justiça criminal, do que você possuir encarcerado um que não deve nada. A liberdade do ser humano não há como ser restituída. Você restitui ela, saiu o alvará de soltura, restituiu a liberdade do cara. Mas a pessoa pode estar lá sem dever nada. E aquele período que ele ficou encarcerado, não há como ser restituído para ele. Você restitui dali para frente. Mas tudo que o cidadão passou ali, sendo privado de tudo, sendo tirado do meio da sociedade, do meio dos cidadãos aí, para ser um convívio fechado, eu acho que não é o que paga. É por isso que eu falo que é uma atividade que exige uma responsabilidade muito grande. Principalmente, é o que eu falo, você vai defender a pessoa ali, a questão do direito dela, né? Muitas vezes de você saber que um inocente pode estar pagando um preço que não é dele. Exato, ele pode estar lá no sistema aí, né, o sistema penal, através dos presídios, sem dever nada. De fato, ele não deve nada. O cidadão pode ter sido confundido, ele pode ter ser criado uma situação. Olha, hoje, o número, por exemplo, de medidas protetivas e o número de violência domésticas, as quais são denunciadas, e fica aqui também que a gente tem que jamais pactuar com isso, porque o número de violência doméstica, né, o crime envolvendo violência doméstica, ele é muito grande na nossa região. Ele demanda uma porcentagem muito grande. Ela demanda uma porcentagem muito grande do poder judiciário. Tanto que o próprio juízo atual da Comarca de Maravilha está implantando medidas agora tudo mais para tentar baixar esse número, né? E só que muitas violências domésticas relatadas pela suposta vítima, bem como medidas protetivas, as quais são requeridas por supostas vítimas, muitas delas não são lastreadas na verdade. É uma forma de afastar aquela pessoa, é uma forma de querer tirar... Vingança, tipo, eu vou me vingar. Não é? Exatamente. Até eu penso que às vezes a vingança ainda está baseada em sofrer algo e eu quero fazer algo, né?
para me vingar daquilo que foi feito contra mim. Em muitos casos, não. Só quer afastar a pessoa, ou há um terceiro envolvido, uma série de situações. Mas há muitos problemas envolvendo violência doméstica, medida protetiva, onde o cidadão não deve E muitas nada. vezes lastreado também, doutor, e aqui eu vou fazer um parênteses, na Lei Maria da Penha, que eu particularmente considero que ela tem uma incongruência muito grande. Porque ela não abre espaço para a defesa, e olha que eu vou falar aqui, me interpretem bem pausadamente. Ela não abre espaço para a defesa do homem, muitas vezes, porque ela é uma lei baseada somente na defesa da mulher. Tô errada? Exato. E posteriormente a isso, teve a questão das medidas protetivas. Retorno esse assunto porque é o seguinte: medida protetiva, a vítima vai lá, informa que sofreu uma violência ou uma ameaça, requer uma medida protetiva, ou seja, que o Poder Judiciário, dentro daquela situação, afaste o possível agressor de perto da pessoa por X metros e determinar que cada caso é um caso, mas se está lá a 200 metros de distância, não pode chegar mais perto dele. E o cara, enquanto foi decretado a medida protetiva, ele não teve direito a ser ouvido e tampouco teve direito de informar, ou tentar descrever como que os fatos ocorreram. Enquanto isso, ele está afastado. Enquanto isso, quando há a decretação da medida protetiva, vem junto com a decretação da medida protetiva para que o cidadão frequente determinadas instituições para que ele, resumindo, que ele melhore como cidadão. Então, ele tem que frequentar programas aí que as prefeituras mantêm. Só que o cara, voltando àquilo que eu falei, muitas vezes ele não fez nada. E aí, como ele vai ter que explicar tudo isso depois de ter passado por toda essa situação vexatória, depois de ter sido afastado do lar dele, aí que ele vai ter o direito Mas é essa outra coisa. Aí depois que já queimou a imagem, como é que vai fazer? Exato. Aí você tá pensando assim, que esse assunto é técnico. Não é assunto técnico não, minha gente. É assunto muito prático, que pode ser que tenha acontecido com você ou alguém muito próximo. Situações de pessoas inocentes que pagaram penas que não eram. E não, a gente não tá falando só de privação de liberdade, não. De medida protetiva que o doutor tá falando aqui. De coisas que acontecem no dia a dia. E que os advogados, muitas vezes, tentam, né? E o judiciário, e eu não tô falando mal, gente, que o judiciário muitas vezes acaba não acatando. Eu acho que aqui entra no outro ponto, justamente isso. O judiciário, na verdade, lógico, a interpretação da lei, né? A interpretação de aplicar determinado entendimento. Até porque divergência jurisprudencial... Não é uma ciência exata, né? Isso que eu falei Exato. antes. Então, há vários entendimentos para aquela situação. Então, você acaba tendo que respeitar as decisões, até porque o Poder Judiciário, você tem que respeitá-lo. Só que o que falta, muitas vezes, é que há, então, uma alteração na legislação. Às vezes, você pega num debate em determinados pontos ali, com várias pessoas, até leigas, uns mais, outros menos, e eles debatem determinadas situações e acabam até extrapolando, xingando o político tal, xingando a situação tal. Mas eu acho que o cerne da questão não é essa. O cerne da questão é, na hora de você votar, por exemplo, você escolher, que cabe aí o Poder Legislativo, é você escolher o deputado que tem um alinhamento para uma alteração na legislação, não uma alteração de entendimento do tribunal, do ministro X, do desembargador ou do juiz tal. Você muda a legislação para que ela seja aplicada, né? Olha, gente, esse é um outro assunto assim, doutor, que se nós vamos entrar nesse assunto, nós vamos ficar umas 3 horas conversando. Escolha bem para quem você vai votar, gente. As pessoas muitas vezes acham que qual que é o papel, por exemplo, tô falando de um deputado, né, aqui. Vou votar para qualquer um. É o deputado que muitas vezes faz leis, e as leis são aplicadas para nós. Entende a profundidade? As pessoas às vezes não entendem a profundidade. A culpa é do fulano. Mas peraí, que alguém criou uma lei para isso. Sim. Não, e às vezes, vai fugir do assunto, mas assim, engloba, às vezes você vota no deputado X, e é muito importante isso, jamais a gente quer falar que não, vota no deputado X, não, eu tenho que votar no fulano, porque ele destinou uma emenda X para minha comunidade, houve um asfalto, eu acho que a gratidão é tudo, você tem que ser grato àquilo que você recebe, mas o papel fundamental do legislativo não é distribuir emendas parlamentares. Essa é a obrigação deles. Exato. E ele tem que legislar. Então, você ter deputados, às vezes, técnicos, e você ser composto por uma Câmara técnica, lógico, que a Câmara é de todo mundo, então você tem que ter todos os tipos de cidadãos, ocupar lá para assim ela ser democrática. Mas um deputado você sabe que se eu bom. Fosse deputada, eu ia fazer um projeto de lei que para ser candidato, a pessoa deveria ter um curso de formação superior.
minimamente. Por quê? Não que isso diferencie a capacidade das pessoas, não. Sim. Mas ela tem um caráter técnico maior. Porque aí dá a possibilidade dela ter essa capacidade para isso. Porque ela estudou. Eu penso assim, eu faria esse projeto de lei. E aí eu ia pedir para votar em mim por causa disso. Se eu fosse eleita, não sei. Mas eu acho que isso é legal, entendeu? Porque aí é importante. traz esse critério. Porque muitas vezes tem pessoas que são legais e tal, mas não tem todo esse caráter técnico para isso. E que já lá gera o resultado lá na base. Pecar pelo conhecimento talvez é ruim. Então, quanto mais conhecimento você tem, melhor você atua. Qualquer área, né? Qualquer situação. E você já teve alguma situação, assim, terrível, tipo, muito ruim na atuação como advogado? Que você falou, poxa vida, colocou em xeque a tua atuação. Você falou assim, não foi legal? Eu tenho uma situação que me marca muito, que uma vez eu tive um cliente que estava no regime aberto, né? Daí as pessoas pensam que talvez quando é colocado em liberdade ele já pagou tudo. Não, mas você vai do regime fechado, semi-aberto para regime aberto. Ele estava no regime aberto. E aí se envolveu numa outra situação. E ao se envolver nessa outra situação, naquele processo que ele estava no regime aberto, ou seja, ele não tinha cumprido a pena, ele estava cumprindo, mas no regime aberto, nas condições do regime aberto. E aí, como ele se envolveu num outro suposto delito, aí o que acontece? Teve uma audiência de justificação. Nessa audiência de justificação, ele tem que justificar para o juízo da pena o porquê que ele fez isso, porque ele fez aquilo. E diante disso, o juízo pode entender que aquilo ele cometeu uma falta grave. E ao cometer uma falta grave, porque um dos requisitos é não se envolver em novos delitos, cometeu uma falta grave, ele pode regredir de regime. Ou seja, ele estava no aberto, ele voltaria para o semi-aberto. Fomos para a audiência, mas isso mas bem no início, que eu estava advogando, ele veio até o escritório, falei, não, vamos comigo e tal. Daí ele me disse assim, uma possibilidade de eu ficar lá já. Falei, capaz, cara. Aí, contraditório, ampla defesa, todo mundo tem direito a se defender até o final, para somente após isso ter uma privação de liberdade. Aí fomos por fora. Chegamos ali no Fórum da Maravilha, passamos ali a porta, etc. Chegamos no segundo andar. Quando nós chegamos lá na sala da audiência, já haviam 3 agentes do DEAP, da unidade prisional, esperando acontecer a audiência. Sério? Pronto. Aí eu olhei para ele e falei assim, acho que você já vai passando os teus documentos, as coisas já deixa comigo, para me deixar para a família, que eu acho que não vai acontecer o que eu havia previsto. E resumido, a juíza reconheceu a falta grave, já decretou ali a regressão do regime e ele já desceu a unidade prisional para voltar para o regime semiaberto. Mas são os, como dizer assim, os perengues da profissão, né? Mas e aí, é difícil, né? Mas eu vou te perguntar, como não levar para o lado pessoal? Você leva o trabalho para casa, que eu digo assim, você fica com sentimento? Vamos citar um exemplo. Quando tem júri, por exemplo, a semana, 10, 15 dias antes, é terrível. Para você dormir, fome e demais situações que envolvem, porque o teu corpo acusa, né, aquilo que a tua cabeça, a tua mente está ali a milhão. Mas com certeza você leva, eu pelo menos levo muito o trabalho para casa. Quando tem alguns processos mais complexos, alguns julgamentos mais complexos, você fica, porque eu... Você absorve a história, né? Sem sensacionalismo nenhum. Eu amo, por exemplo, o que eu faço. Então você acaba que não é que você não quer perder, mas você quer ter feito o melhor e que aquilo seja reconhecido através de uma decisão, né? Então você fica com aquilo. Principalmente além da tua carreira, a história da pessoa, né? Exato. O direito criminal você trabalha com a liberdade da pessoa, né? A palavra liberdade nós já usamos aqui muito, né? Mas o que é justamente a privação da liberdade da pessoa. Às vezes você pode ter um processo que você está atuando, ele é apenas financeiro. É ruim, né? Porque todo mundo necessita de condições financeiras para sobreviver. Mas aquilo, você pode, de uma forma ou de outra, repor aquilo. Mas a privação da liberdade, eu insisto, não há como repor uma privação da liberdade. Dinheiro, saúde e liberdade. Exatamente. Agora, se você tem saúde e dinheiro, e se você não tem liberdade, o que você vai fazer com ela? Então, as 3 são pilares fundamentais para o ser humano. Sim. Agora, eu te falo pela questão de absorver a história, porque você está tratando um caso, né? Aí, para isso, você precisa estudar, você vai a fundo na história. Então, você vive aquilo, é quase como se você estivesse lá no momento, né? E aí, como não carregar esse problema? Porque é uma dedicação, pelo que você está me falando aqui, extrema para poder desempenhar melhor o seu papel. É diferente de você pegar, vem aqui, vamos fazer um bate-papo. Terminou o bate-papo, beleza, você me contou a tua história, você vai embora, acabou. Agora, e aí se você me conta o teu problema e eu preciso te ajudar?
É bem complicado, porque você tem situações que o cara vem, de fato, senta na tua frente e expõe o que está acontecendo. E são vários ramos ali que tem, e você tem que achar, eu não digo que você tem que achar uma saída, porque eu entendo assim, ó, passou a época, na minha visão, passou a época do advogado, aquele cara, o fanfarrão, aquele que grita, o meu advogado é bom porque ele fala mais alto, ele dá tapa na mesa, o advogado vai pra audiência, ele bate boca com o promotor, o meu Faz advogado é aquele muito teatro. fera, vai lá, bate boca com o promotor, dá tapa na mesa, sai a sentença, a condenação lá em cima, e aí resolveu o quê? O advogado, foi bom, o ego dele ficou legal, ficou bacana, não? Bateu a plateia, bateu palma e tudo mais. Mas eu acho que essa parte teatral do direito, eu entendo que ela está superada. Eu acho que nós já não temos hoje, lógico que ainda tem casos, mas eu acho que eu entendo que nós viramos a página e superamos essa época. Hoje a advocacia ela é muito mais técnica, né? O próprio júri, que é a parte mais que você tem que expor, mais a oratória domina o tribunal do júri, né? Não tanto como outras audiências, outros julgamentos. Então, ali a oratória, ela tá... O poder do convencimento. O poder do convencimento, ela é muito grande. Mas você tem que entender que, do outro lado, você tem 7 jurados que não são 7 bonecos para acreditar em toda e qualquer situação. Então, você tem que ter, sim, essa parte do convencimento, mas ele tem que estar lastreado ali em provas, em documentos e numa coisa... que não seja fantasiosa, né? Isso não cola mais. Mas você já pegou alguma situação que você falou, puxa vida, isso aqui é caso perdido? Acontece bastante, né? E aí, doutor? Só que daí há demais situações, né, que você tem que pesar. Tem prescrição, tem muitas situações, tem nulidades, né? Você analisa aquilo e fala, não, aqui tá tu olhando aqui pelo que temos, cara, a tua situação é muito difícil. Ali um pouco você tem uma interceptação que é ilegal. E aí você tem a atuação, eu atuo num processo, por exemplo, processo de repercussão nacional, um processo envolvendo o tráfico. E aí o que acontece? Nesse processo há uma tese que a gente tem batido e debatido nela, e eu falo isso até porque todo o processo é público, né? E aí nessa tese é frente à atuação de um agente infiltrado no meio da organização. Uau. Até onde vai a atuação dele? Até onde foi? Porque aqui é um caso concreto. Até onde foi a atuação dele? Até onde ele tinha decisão para ir? Até onde ele extrapolou os limites da legislação que trata contra isso? Então, assim, a processo perdido, eu acredito que não existe processo perdido. Ele pode, ao final, ocorrer de ser julgado, surpresas, a denúncia procedente e o cara ser condenado. Mas até lá, o jogo tá ali. Como diz uma frase recente aí, jogando dentro das 4 linhas, tudo pode acontecer, certo. Tudo pode acontecer, né? Mesmo que jogar nas 4 linhas, alguém não haja corretamente, né, doutor? Exatamente. Uma coisa que agora eu lembrei aqui, hoje faz exatamente 1 mês que houve aquele caso em Mossoró, no Rio Grande do Norte, sim. Da liberdade da fuga de presos, sim. Né? Até agora não encontraram. E aí você falou justamente sobre isso, que tinha infiltrados ali. E aí as pessoas às vezes atribuem ao advogado uma responsabilidade muito grande. Mas existem fatores externos que ultrapassam a defesa. Mas há casos também, e nós não podemos tapar aí o sol com a peneira, há casos onde o profissional extrapola. Eu entendo que o profissional, em muitas situações ali, quando entra até em facções, e o que acontece? Ele acaba extrapolando. Ele já não é mais um advogado profissional do direito atuando. Ele já é um advogado que possui, sim, uma especialização e uma profissionalização, sendo ele ali um profissional que tem direito a adentrar no presídio, tem direito a conversar com o detento, mas ele já não está mais praticando o direito lá. Muitas vezes ele está apenas sendo leva a informação, traz informações. A gente tem que entender que há profissionais que extrapolam muito ao que é a atuação do advogado. Já ali já não há, talvez, não estou falando nesse caso específico, mas eu digo, há muitas situações onde o profissional já não atua mais como advogado. Aí ele já é quase como um membro, né, da organização. Ou seja, toda. Gente, antes de falar mal do advogado, antes de julgar que todos os advogados isso, procure um bom profissional. Exato, com certeza. Né? Eu estou falando aqui hoje com o Dr. Marcelo, né? Eu vou falar da banca de advogados aqui, Brescovitz, Provin, Schmidt e Furtado. É uma banca de advogados aqui. E aí a gente fala realmente isso porque é importante, doutor, desmistificar um pouco isso.
da questão que o advogado vai me tirar alguma coisa. Tem muito isso que as pessoas dizem, o advogado vai me tirar. Mito. Porque o advogado é tão importante quanto o médico. Esse assunto tá tão bom que eu queria até te servir um cafezinho. Aceita o cafezinho? Aceito. Tiago, me alcança aqui. Mas não é, doutor? Justo Não, é por verdade, isso? É verdade, justamente esse é o caminho. Também, jamais, em qualquer profissão, em qualquer situação, você pode englobar todos os profissionais. Há profissionais e profissionais, né? A frase é justamente eu mesma, eu deixei de atuar na advocacia, gosto muito, acho que é fantástico e tudo, mas hoje eu vejo que, pra mim, não é a minha profissão. E eu falo isso, doutor, muito pensando assim, porque certamente alguém que está nos ouvindo aqui pode ter despertado interesse pela profissão. Pode daqui a pouco dizer, eu jamais faria, ou isso. Mas é importante que se fale da questão de encontrar bons profissionais, porque é fundamental. Eu repito até o que eu havia falado, aquela parte onde o profissional, o gritão, o profissional, o fanfarrão, eu entendo que essa parte passou. Cada vez mais, e até porque havíamos uma época que haviam poucos profissionais. Hoje o Brasil, né, todos sabem, tem o maior número de profissionais de direito e de advogados do mundo. E aí, o que é a situação? Isso também traz duas situações. Há muito profissional, só que ao mesmo tempo você trouxe, e eu acho que a maioria, trouxe as especializações. Aquele advogado já que atuava em todas as áreas, todos os ramos, eu entendo que talvez está um pouco ultrapassada essa visão. Não que o profissional não pode ser bom em tudo. Ele pode, mas só que há áreas que ele tem maior afinidade, que ele domina melhor aquela ciência. Então, o que acontece? Ali, talvez ele é melhor para ser contratado. E aquele profissional, talvez, que está no geral, que está trabalhando de ponta a ponta, eu entendo que o mercado está aí, ele pode estar super bem, né, aí valorizado, super bem, ter vencido todas as situações, só que eu entendo que que cada vez mais o cliente, as pessoas procurarão o especialista em determinada área. Aconteceu determinada situação comigo, o profissional X. Porque o assunto é muito vasto, né? Exige uma dedicação, um assunto, especialização, estudos, enfim. Mas o que me chama a atenção, doutor, é que assim, o profissional, a advocacia, ela é muito importante. Mas também é importante que a gente entenda que é o seguinte, o profissional, ele também está atrelado a uma decisão judicial, que muitas vezes fica aquém do trabalho desenvolvido. Exato, você fez o melhor. Você colocou todas as cartas na mesa lá com o Poder Judiciário. Expôs as tuas teses, expôs os teus documentos, expôs a situação fática que te levou até estar lá advogando, né? Está sendo representando uma das partes da demanda. Contudo, advogado defende, vamos dizer no penal, o advogado defende, a acusação é feita pelo Ministério Público, mas é decidido pelo juízo. Então, cabe ao juízo, titular ali proferir a decisão e proferir dizer de quem tem o direito, quem não tem, se tem, como que ele é e como que ele não é. Então, justamente, a gente faz o trabalho, se dedica ao máximo sempre, mas dependendo sempre de uma decisão do Poder Judiciário, né? A gente depende justamente da decisão daquele a quem coube o poder decisivo, né? Que é o juízo, né? Ou os desembargadores ou os ministros. Exatamente, porque acompanhando, a gente vê que existem muitas e inúmeras decisões que muitas vezes as pessoas questionam mesmo. Como saiu isso? Como aconteceu isso? E por melhor que você faça o serviço, às vezes... Exato. Vamos pegar um exemplo. O código, né, a legislação civil fala o seguinte, existem situações, né, bens e valores que são impenhoráveis, ou seja, não são passíveis de penhora. Por mais que haja penhora sobre aquilo, ela teria que ser, né, declarado impenhorável. Agora já há decisões recentes, penhorando, dentre essas situações impenhoráveis está aí o salário. Agora há decisões recentes, né, do STJ decretando X% dos vencimentos de alguém do salário da pessoa como penhorável. Ou seja, você tinha todo um entendimento descrito na lei sobre a impenhorabilidade de determinada verba. Hoje você já tem um entendimento que aquilo que até ontem era totalmente impenhorável, olha, já pode ser penhorável. Quer seja X%, quer seja que ganhe acima de determinado valor. Esse é o dinamismo do direito. Né? Por isso que quando qualquer pergunta que se fizer para um advogado, qualquer pergunta que você fizer para um advogado, ele vai te responder. Depende. Depende. Doutor, tem o direito?
Depende, não é assim? Não, é de fato, né? De fato, depende. Qualquer coisa depende. Vamos ver, me conta essa história melhor. Por isso a relação advogado e cliente é muito importante para que se saiba toda a história para poder entender o contexto e dizer, não, vamos lá, vamos por esse caminho ou outro, né? E até a confiança profissional, né? Porque se depende dele, depende do quê? Então você tem que ter uma confiança que aquele do quê dele faz sentido, né? Exatamente. Ou seja, cada caso é um caso. Tiago, me conta o nosso tempo aqui que eu quero saber. Olha só, eu tô falando que essas conversas rendem, gente. Pega duas pessoas que gostam de falar, o assunto rende. Gente, mas na dúvida, procure sempre um bom profissional. Hoje estou conversando aqui com o Dr. Marcelo. Aliás, doutor, deixa suas redes sociais para quem quiser contatar, saber um pouquinho mais. Às vezes tem o direito, doutor. Entre em contato com o Dr. Marcelo. Exato, o meu Instagram é ADV Marcelo Furtado, né? E também o nosso escritório tem Briscovici, Provin, Schmidt e Furtado, Sociedade de Advogados. Tem tanta página no Instagram como no Facebook. Tem no Instagram? Tem. No Instagram tá como? Arroba do escritório é BPSEF e o meu profissional é @ADV Marcelo Furtado. Tá vendo, gente? ADV Marcelo Furtado. Entre em contato, a gente vai deixar também aqui salvo na nossa página no YouTube os contatos do doutor, para quem quiser entrar em contato, às vezes tirar uma dúvida, saber alguma coisa, enfim. Dr. Marcelo Furtado. Um excelente bate-papo, adorei conversar com você, desejo sucesso na sua carreira. Meu colega de direito, porém eu não atuo mais, né, gente? Mas assim, dizer que é um prazer ter você aqui comigo, esclarecendo um pouquinho dessas dúvidas que as pessoas tenham ou não, né? Sim. Mas trazer um pouquinho mais de conhecimento e trazer essa proximidade com a advocacia que às vezes as pessoas deixam tão longe. E não precisa. É verdade, é verdade. Não, eu que agradeço a participação, a oportunidade de estar aqui, né? De poder ter esse bate-papo aí, que foi, com certeza, da minha parte foi sensacional. Muito obrigada a você que esteve conosco até agora. Perdeu alguma coisa do nosso bate-papo? Corre lá no nosso canal no YouTube, que essa e outras entrevistas ficaram gravadas. E assim como essa, você pode salvar, encaminhar para alguém, ouvir de novo, ou simplesmente curtir se você gostou desse conteúdo. Nos ajuda e muito, gente. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, continue ouvindo a gente pelas ondas da 90.3, que assim como esse programa, o nosso intuito é trazer informação, diversão e muita comunicação para você. Um grande abraço, muito obrigada a você por ter ficado aqui conosco. Doutor, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço. Agradeço aos nossos patrocinadores, Cicobi Credial, as drogarias Bem Popular, a Dueto Concept e a Chique Bijus. Tiago, muito obrigado por ter feito esse programa aqui hoje. Obrigada a você. E olha, até o próximo sábado, se assim Deus permitir. Tchau!